Olá, meu nome é Joá Caetano e eu sou o seu companheiro no estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma matéria altamente importante para o nosso crescimento espiritual e para agradar a Deus. Trata-se de maturidade cristã. É uma matéria que nós estudamos nas escolas bíblicas dominicais e eu quero me congratular com você, querido irmão, querida irmã, você que é um mestre na escola dominical, você que é um professor, é uma professora e que está edificando vidas e eu agradeço a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Vamos à lição de hoje intitulada Perfil da Igreja que Possui Maturidade. No mundo em que vivemos existem milhares e milhares de igrejas. Como missionário que eu sou, eu tenho caminhado por mais de 100 nações da terra. E existem igrejas de tudo quanto é tipo, de vários nomes, né? Mas qual é o perfil da igreja que possui maturidade de acordo com a verdade bíblica? O texto básico para o nosso estudo encontra-se no livro da igreja, que é o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo e Atos da igreja também. A igreja nasce no livro de Atos, a igreja expande, a igreja realiza missões no livro de Atos Apóstolos. No capítulo de número 2, dos versículos 37 ao versículo 45, aqui nós encontramos o perfil da igreja madura. A igreja que não somente cresceu, mas que amadureceu. A primeira divisão deste estudo é o seguinte: a igreja madura é a igreja cristocêntrica. É a igreja que é o corpo de Cristo. Jesus, ele disse, eu sou o cabeça, né? E a igreja é o corpo. Então, o corpo físico é uma figura da igreja verdadeira, que o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Porque tem igrejas que não são dele, mas a igreja dele, ele está edificando. Representa o corpo, ele é a cabeça. A cabeça é quem governa. E nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a verdadeira igreja, a igreja que amadurece, é a igreja que glorifica Cristo. É a igreja que está ligada em Cristo, não somente junta com Cristo, mas unida, está conectada. É a igreja cristocêntrica. Cristo é a sua cabeça. Viver para Cristo é a motivação maior da igreja. Este é o objetivo da igreja madura. Ela vive para Cristo, ela glorifica, ela exalta, ela adora o Senhor Jesus. A igreja exalta e glorifica Cristo. A missão da igreja madura é pregar e anunciar a Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele esteve na cidade de Corinto, era uma cidade intelectual, com muita ciência. Paulo disse, irmãos, eu não vim aqui demonstrar sabedoria humana, nem ciência humana. Eu vim anunciar a Cristo e este crucificado. A igreja madura é a igreja cristocêntrica. Em segundo lugar, é a igreja cheia do Espírito Santo. Quando a igreja foi inaugurada na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. O batismo com o Espírito Santo é fundamental no processo de maturidade da igreja. Quando a igreja foi inaugurada, o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E a igreja se reuniu lá no aposento alto. Eu estive lá, no lugar que a igreja estava reunida. Então o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ela foi batizada com o Espírito Santo, caracterizando que ela estava crescendo e amadurecendo. O Espírito Santo é uma pessoa especial. É uma pessoa divina que está guiando a igreja em toda a verdade. A virtude e o poder do Espírito Santo contribuem para a maturidade da igreja. Jesus declarou assim em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder e a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas
na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Quando a igreja amadurece, ela recebe o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é algo que documenta. A igreja é legítima, a igreja não é genérica, a igreja é poderosa porque ela tem o selo de Deus, ela tem o selo do Espírito Santo. Agora, a igreja que cresce e amadurece é a igreja obediente à voz do Espírito Santo. No último livro da Bíblia, Apocalipse, várias vezes, repetidamente está escrito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja de Antioquia estava reunida e o Espírito Santo, a voz do Espírito ecoou: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E imediatamente a igreja, com a sua liderança, ouviu a voz do Espírito e obedeceu. Marca de uma igreja madura: a igreja que ouve, que escuta e obedece à voz do Espírito Santo. Marca de uma igreja madura é a igreja cristocêntrica, é a igreja cheia do Espírito Santo, é a igreja evangelística. O Senhor Jesus, ele é o modelo no evangelismo, mas antes dele voltar ao Pai, ele declarou, e ele mandou, e ele ordenou, Marcos capítulo 16, versículo de número 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja tem a missão de levar o evangelho. O evangelho são boas notícias, é a mensagem de Deus aos homens. E quando a igreja amadurece, ela não esquece a sua missão principal, que é alcançar todos os povos, línguas, tribos e nações. A igreja madura reconhece que a seara é grande e poucos são os obreiros. E a oração da igreja, a vida da igreja, a meta da igreja é produzir ganhadores de almas. Ganhadores de almas. Esta nossa lição sobre maturidade cristã está gerando conquistadores de alma. Jesus falou quando Pedro e João estavam no mar da Galileia: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas, pescadores de homens. Então a igreja madura, a igreja que tem a maturidade sustentável, ela não somente ela é cristocêntrica, não somente ela é cheia do Espírito Santo, ela é também a igreja evangelística. E ela é uma igreja que exerce também o ministério social. O ministério social, porque a igreja está inserida dentro de um contexto social. E a palavra do Senhor declara: se o teu inimigo, né, tiver fome, dá pão para o inimigo. Se tiver sede, dá água. E o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, igreja madura, igreja que ele edifica, ele está dizendo, né, quando você der um copo de água a um destes meus pequeninos, você estará dando a mim. A igreja não pode ficar indiferente aos vulneráveis, às pessoas carentes. Ela tem que praticar a obra social. É mandamento do Senhor, porque Jesus, quando esteve aqui, ele praticou a obra social. Ele deu o pão para os famintos, mais do que uma vez. Ele multiplicou o pão e o peixe, dando para mim e para você o exemplo como cabeça da igreja. Jesus diz: nós precisamos praticar a obra social. Você pode fazer parte desta igreja, a igreja que cresce, a igreja que amadurece. É a igreja do Senhor Jesus. O perfil desta igreja encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Bom estudo para você, é o que eu desejo de todo o meu coração.